Queridos, estamos realmente no fim do tempo do fim. Diante de nós acha-se coisas terríveis acontecendo. Diante dos nossos olhos estão abominações, heresias cercando o mundo cristão a cada momento. Queridos, eu vou mostrar nesse vídeo 2 vídeos. Eu vou mostrar para você o vídeo onde a filha de Gretchen, Tami Miranda, ela se batiza em uma igreja evangélica sem precisar renunciar à homossexualidade, juntamente com a sua parceira. Nada contra a pessoa em si, mas infelizmente, heresias estão surgindo no meio cristão. E isso é abominável aos olhos de Deus. Nós não temos nada contra a pessoa em si, mas a prática homossexual é abominável aos olhos de Deus, é algo que repugna o próprio Deus. Queridos irmãos, acompanhe esse vídeo que eu vou mostrar para vocês do batismo, acontecendo dela e da sua parceira. E depois eu vou soltar um vídeo de um padre que eu quero ser igual a esse padre que eu vou mostrar para vocês. Na realidade, Deus está levantando homens corajosos como padres, como cristãos. Deus vai levantar homens e mulheres que vão repreender o pecado que está se levantando em nosso meio. Acompanhe comigo esse vídeo aí da Tami Miranda se batizando. Recentemente, Tami Miranda, filha da cantora Gretchen, anunciou que aceitou a Jesus e se batizou nas águas no último domingo, dia 31, em São Paulo. A notícia rapidamente se espalhou na web, chocando o meio gospel, e fizeram muitas pessoas se questionarem se Tami havia abandonado a vida antiga e se convertido totalmente. Porém, ela revelou que se batizou junto com a sua companheira Andressa Ferreira, na comunidade Cidade de Refúgio, fundada por Lana Holder, uma ex-pregadora do Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora, que fez muito sucesso em meados de 2001. Deixar o mundo de pecado. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que possais conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na época, Lana deixou o marido e se casou com a cantora Rosânia Rocha, que também era muito conhecida na música pentecostal. Juntas, Lana e Rosânia fundaram uma igreja que elas chamam de inclusiva, pois segundo elas mesmas, acolhe todos os gêneros de pessoas. Tami e Andressa registraram o momento em que descem as águas e também revelaram por que tomaram esta decisão. Confira as imagens e o pronunciamento das duas. Diante das testemunhas físicas e espirituais aqui presentes, você renuncia a Satanás em todas as suas obras? Você reconhece a Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador? Você reconhece que a Bíblia ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus? Que a igreja foi estabelecida por Ele como autoridade máxima sobre a terra? Mediante a sua confissão pública de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Andressa, diante das testemunhas físicas e espirituais aqui presentes, você renuncia a Satanás em todas as suas obras?
Você reconhece Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Que a palavra de Deus foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo e é digna de total aceitação. Que a igreja foi estabelecida por Ele como autoridade máxima sobre esta terra. Minha filha, mediante a sua confissão pública de fé, eu te batizo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A decisão de Tammy acabou gerando muita polêmica nas redes sociais, pois segundo os próprios evangélicos, ela e a igreja não estariam seguindo o verdadeiro intuito do batismo, que seria se arrepender dos seus pecados, abandonar o passado e nascer de novo. No entanto, Tammy e Andressa se pronunciaram em sua página e explicaram por que tomaram a decisão de se batizar nas águas. Confira. Um momento único em nossas vidas. O renascimento, a nossa fé, a nossa vida para Jesus, nosso único Salvador. Batismo significa que o corpo de Cristo vive em mim. Deus é amor, é cura, é libertação. Ter a sua natureza regenerada, ou seja, nascer de novo. Ao receber Jesus como nosso Salvador e Senhor, e receber o Espírito Santo como nosso ajudador, estamos prontos para viver uma nova vida. Não deixamos de ser quem somos. Temos nome e história de vida. A diferença está em que podemos iniciar uma mudança em nosso comportamento e uma nova história de vida, que será demarcada como antes e depois de nossa conversão ao Senhor Jesus. Esta mudança é operada pelo Espírito Santo. Somos como recém-nascidos na palavra. Estamos aprendendo a caminhar. Sabe por que Deus nos escolheu? Talvez para contar essa história de amor e mostrar que não importa quem você seja, o que importa para Ele é a sua salvação. Escreveram Tammy e Andressa. Queridos irmãos, é triste ver contextos e aplicações totalmente diferentes, totalmente erradas com as Escrituras. Eu entendo isso não como algo de conversão, transformação, porque a velha criatura não foi abandonada. Eu enxergo isso como uma afronta da classe que quer a supremacia no mundo, que é a classe LGBT. Nada contra a quem quer viver nessa vida, mas no cristianismo não é assim. Com o nosso Jesus e com a eternidade, com o Deus verdadeiro, você tem que renunciar aos seus prazeres e práticas pecaminosas e abomináveis, pois a Bíblia condena tais práticas, queridos. É a Bíblia que condena isso. As aplicações dos textos, as falas, as postagens, tudo aparentemente bonito, mas na prática é uma afronta contra o Deus vivo. Eu vou soltar para vocês aqui um vídeo de um padre. Quando esse padre terminar de falar, eu quero ler para vocês alguns textos, alguns versículos da Palavra de Deus e um texto do Espírito de Profecia. Acompanhe comigo aí na tela. Pirotar e arrastar gente. Não foi no ano de 2020, foi em 19. Seja que ano tenha sido, Jesus Cristo foi escarnecido no meio de um palco de carnaval. E quem concorda com isso, como eu vi pessoas que se dizem, inclusive da renovação carismática, esses radicais. Sou radical. Eu era para ser a mais. Sou radical. Então sai do meu Facebook, porque aqui no meu Facebook tem um radical, cristão radical. Porque no mundo ou você vai ser de Deus ou você não vai ser. Ou é de Deus ou não é. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem como você estar de um lado e de outro. Eu defendo aborto porque as mulheres... porque... Não! Ou você é de Deus ou você não é. Ou você defende a vida ou você defende a morte. Ou você está do lado da igreja ou você está do lado do inferno. Quaresma é tempo de chacoalhar a gente para essas coisas.
Nós estamos como um morcego que vem para chupar o sangue do cavalo, e para ele não ser espantado, ele começa primeiro a bater nas asas no cavalo, ou na vaca, ou no boi, e aquilo ali o boizinho acha, que coisa boa, o morceguinho está aqui fazendo uma cosca em mim, uma massagem, que bom. Quando ele anestesia o local, ele é assim que o diabo faz. Dá corda, cristianismo fraco, evangelho de açúcar, de pessoas que não querem compromisso com Deus, tudo hoje, é porque isso é discurso de ódio, de ódio contra o pecado, de ódio contra o diabo, de ódio contra a violência, de ódio contra este mundo maligno que está aí fora, injusto, mentiroso, bandido. Esse é o mundo pagão que está aí, e nós não podemos nos conformar com ele. Ou você é de Deus ou você não é de Deus, ou o casamento é entre um homem e uma mulher ou não é, ou o filho tem que crescer numa escola recebendo ensinamentos para a vida ou não. Eu não posso estar defendendo, porque hoje a ideologia de gênero, como é que eu vou deixar duas crianças dessas escutar bandidos dentro das escolas? Não vamos, não podemos. Guardemos as inocências dessas crianças. O demônio é tão mau que ele quer incutir numa criança dessa na escola que ela não é mulher, que ela não é homem, que ela deve escolher o que ela quiser. Que conversa é essa? Até um bacurinha a gente diz é macho, uma bacurinha é fêmea. Que conversa é essa? Esse é o evangelho de Cristo. E se tiver que sofrer e ir para a cadeia, nós vamos, mas é esse o evangelho de Cristo. Por isso Pedro foi crucificado cabeça para baixo, Paulo foi degolado fora de Roma, os apóstolos foram cerrados ao meio, perseguidos, queimados vivos, comidos pelos leões. Essa é a igreja que vai enfrentar esse mundo que vai se acabar, mundo de imorais, mundo de pessoas que não querem Deus, mundo falso, mundo de mentira, que se apresenta diante de Deus. Eu creio em Deus, creio em Deus, então obedeça a palavra. Jesus disse, se você me ama, faça a minha vontade. Quem diz que ama a Deus e não cumpre os seus mandamentos, diz a primeira carta de João, é um mentiroso. Não preciso nem dizer mais nada. Depois desse comentário desse padre, Deus seja louvado. E que em nome de Jesus, Deus levante homens como esse padre, para pregar a verdade sem medo, a verdade genuína. Queridos, eu não estou nesse canal aqui atrás de like, apesar que a gente diz deixe seu like, para que o YouTube compartilhe para outras pessoas, você precisa deixar o like e comentários. A gente pede por causa disso, eu peço por causa disso. Mas eu estou aqui justamente para trovejar contra o crime, contra o pecado, contra as abominações que é feita tanto na igreja como no mundo, queridos. Esse foi sempre o meu objetivo, de mostrar a Cristo genuíno, o Cristo verdadeiro, mostrar o Evangelho verdadeiro, a sã doutrina, quer doa, quer não doa. Queridos, a mensagem tem que ser dada. Deus chamou homens e mulheres que não se compra, não se vende, não tenha medo de chamar o pecado pelo seu nome exato. Mas o que é que acontece? As mensagens hoje são suaves, são mensagens fracas, débeis, que não produzem salvação, conversão, arrependimento verdadeiro, que não produz nas pessoas vida, vitalidade, reavivamento e avivamento para o reino de Deus. São pessoas que chegam na igreja como joio, como bode, e continuam a vida toda trazendo o mundo para dentro da igreja, as bagaçadas, abominações, práticas mundanas, detestáveis aos olhos de Deus para dentro da igreja. Eu não preciso dizer mais nada, esse padre fechou com chave de ouro, mas eu tenho que ler alguns textos da Bíblia para você ver o que está acontecendo hoje. Eu vou ler alguns textos, acompanhe comigo aí na tela. O primeiro texto que eu quero mostrar para você está na Bíblia Sagrada sobre a prática homossexual. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixeis enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros,
eu botei de vermelho aí, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, tanto entre homens e mulheres. Deus não vai levar essas pessoas para os céus, elas não herdarão o reino de Deus, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Isso é bíblico, isso tem que ser defendido pelos que creem, pelos que viveram, os que aceitaram Cristo e é hoje nova criatura, abandonar essas práticas. Porque se você vem para o cristianismo, se você vem para Jesus, para o mundo, se você vem para querer ir para o reino dos céus e não abandonou suas práticas como essas aí vem falando na Bíblia, meu irmão, você está trilhando o caminho não do céu, não do reino de Deus, mas um caminho para o lago de fogo e enxofre preparado para o diabo e Satanás. E isso eu não posso me calar, você não pode se calar, você não pode ter medo de viver esse evangelho, de pregar essa mensagem, quer doa, quer não doa. Queridos, continuando, outro texto, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8, 9, 10 e 11. Sabemos, todavia, que a lei é boa, se alguém a usa de forma adequada. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática de imoralidades sexuais e os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. Esta sã doutrina encontra-se no glorioso evangelho que me foi outorgado, a saber, o evangelho do bendito Deus. Queridos irmãos em Cristo, é hora de despertarmos e trovejarmos contra os pecados feitos tanto na igreja como fora da igreja. Alguns dizem, meu irmão é áspero, eu quero ser como esse padre, sem medo de falar. Esses que ficam em busca de palavras suaves, um terrível ai, diz a escritora cristã, a profetisa do Senhor Ellen White, diz que um terrível ai sobre os que usam palavras suaves repousa sobre eles. Para ser radical, eu sou radical mesmo, porque radical vem de raiz. É como o padre diz, para ser radical tem que ser radical. Cristo é radical, vem de raiz. Nós temos que ser radical, enraizado em Cristo Jesus, amados. Queridos irmãos, acompanhem comigo aí na tela. Levíticos 18, 22. Não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher. Isto é abominação, isso é abominação e ponto final. É abominação e ponto final. Para ir para o reino de Deus, você tem que abandonar a homossexualidade. Você tem que abandonar a homossexualidade por completo e qualquer outra prática que leve a isso. Acompanhe comigo, irmãos. Olha o que é que está acontecendo com a igreja hoje, em especial a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a qual eu faço parte. Acompanhe comigo. Antes eu queria ler um texto aqui do Isso e Profecia, antes de ler, o Grande Conflito, eu queria ler esse texto aqui, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 220. Olha o que é que Satanás faz, que está fazendo com o mundo hoje. Olha o que é que Satanás está inculcando na mente das pessoas. Acompanhe comigo. Para cada privilégio lícito concedido por Deus, aí eu coloquei de vermelho, Satanás tem uma contrapartida a propor. O pensamento puro e santo ele procura substituir pelo impuro. A santidade do amor matrimonial ele quer substituir pela permissividade, infidelidade, excesso e perversão, pelo sexo pré-matrimonial, adultério, animalismo, dentro e fora do casamento e a homossexualidade. Queridos, isso é uma perversão de Satanás. Para um casamento puro, para uma mente pura, um cristianismo puro, o que é que Satanás vem? Propõe às pessoas que todas as coisas podem, que Deus é amor e Ele aceita tudo. Vão queimar. Se não se converterem e abandonarem as velhas práticas, as abominações que estão praticando, vão perecer no lago de fogo. E a igreja fica em silêncio e calada, porque tem medo de machucar, tem medo de causar dor, tem medo de causar perseguição. Queridos, aí uns pegam até o texto de Ellen White e diz assim, se você falar com isso, vai trazer perseguição antes do tempo.
A perseguição sempre existiu no povo de Deus, sempre existiu. Toda a história do cristianismo existiu perseguição. A perseguição não é só para o decreto dominical que está por vir, não. A perseguição é para aqueles que querem viver piamente o Evangelho. Olha o que é que diz aqui o Espírito de Profecia. Grande Conflito, capítulo 2, página 48, é o último parágrafo do livro, diz assim: a outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, a perseguição não é só no decreto, mas os que querem viver em Cristo, genuinamente o Evangelho, vão padecer perseguições por reprovar os pecados de reis, governantes, pastores, líderes, pessoas ímpias. Então, os que querem viver em Cristo denunciam os pecados como João Batista, como Elias, e eles vão padecer perseguição. Aí ela continua, veja aí na tela. Olha a pergunta aí de vermelho que a escritora profetisa do Senhor escreveu. Por que é, pois, que a perseguição em grande parte parece adormentada? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. A religião que em nosso tempo prevalece não é a de caráter puro e santo, que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e de seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé e do poder da igreja primitiva, e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Ah, querido, sabe por que hoje a perseguição não está? Sabe por que hoje a igreja se tornou essa igreja débil, fraca e defeituosa? Porque não suscita oposição, porque não tem o espírito da igreja primitiva, porque não condena o pecado, porque vive em práticas pecaminosas também. Vive fazendo também abominações, e é o momento agora da purificação da igreja. Deus vai começar a purificar, já começou a purificar a sua igreja. Essa igreja será purificada, o que não presta vai ser lançado fora. Pastores, membros, líderes, o que não presta, a escória vai ser lançada fora. E vai ficar apenas o trigo, dando um clamor para despertar padres como esses que estão lá em Babilônia, mas que estão lutando para viver um evangelho genuíno e verdadeiro. Queridos, no tempo da igreja primitiva, o poder descia do Espírito Santo, e ele vai descer de maneira mais abundante agora, para levantar eu e você, para proclamar e trovejar contra os pecados e abominações que são feitas em nosso meio, em nossas fileiras, em nossos púlpitos, em nossas igrejas e no mundo, queridos. Não podemos cooperar com isso, isso é abominação, e nós precisamos repreender, por mais que surjam perseguições. Mas devemos sustentar a verdade da palavra de Deus em meio a tudo o que está acontecendo. Meu querido irmão, que Deus levante você como um profeta do Senhor. Que Deus levante você como um atalaia. Que Deus levante você como um homem que troveja contra o pecado e contra o crime que são feitos em nosso mundo. E que haja reavivamento da igreja de Deus. E eu creio que Deus já está levantando homens e mulheres para dar um alto clamor agora no decreto dominical. Deus abençoe, meu irmão, você. Vamos juntos tocando a trombeta. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente aí embaixo, dê o seu like, compartilhe no seu Facebook, nas redes sociais. Vamos mostrar ao mundo que para ir para o céu tem que abandonar as velhas práticas, tem que ser santo, tem que ter o coração purificado pelo sangue de Jesus e tem que vencer o pecado por completo para entrar nas mansões celestiais e glorificar por toda a eternidade um Deus que é 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o todo-poderoso Deus, o grande Yahvé dos exércitos. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.